Opa, gente, aqui no começo dá aquele recado de sempre. Na verdade, hoje não é nem recado, né? Gostaria de passar aqui para desejar a todo mundo uma feliz Páscoa, que vocês tenham passado bem o feriado. Eu falei que ia lançar esse episódio no dia 17, mas eu preferi lançar hoje, dia 22, principalmente de manhã. Todo mundo tá começando a rotina nova após feriado, então eu acho bom eu estar aqui como companhia para começar a semana de vocês, né? Então, gente, espero que vocês tenham uma ótima semana, bom trabalho para todo mundo. E faz aquele favorzinho que a gente gosta, coloca as estrelas aí embaixo, é muito importante pra gente a questão das estrelas. Sério mesmo, gente, vocês não sabem quanto é importante. Eu tô trazendo hoje a parte final dessa história que começou na semana passada. Caso você não tenha escutado, volta um episódio e vai escutar o anterior, porque é bem importante pra você entender esse aqui. E o segundo recado é que agora, bom, na semana passada eu já tinha avisado, mas eu vou reforçar. Tem 2 episódios que eu fiz parte lá no Bora Começar Podcast com a Rai. Caso vocês queiram estar escutando, teve a minha participação em um deles, um conto de terror, e o outro foi um conto meu mesmo, uma coisa que aconteceu comigo, e talvez vocês gostem de escutar uma história um pouco mais descontraída, que fuja do padrão aqui da Darkus, tá? Mas é isso, gente, brigadão, agradeço a todo mundo que tá ouvindo, e aquele negócio, bora pra história. Para um deleite mais interessante dos nossos contos, indicamos o uso de fones de ouvido. Para atualizações semanais e novidades, nos siga no Instagram, @darkus_histórias. Se possui interesse em dividir relatos que aconteceram com você, nos mande pelo direct para fazer parte do nosso gabinete de memórias. E lembre-se de deixar o like e as estrelas no Spotify. Dado o recado, relaxe, respire e tenha bons devaneios. Algumas noites atrás tentei fazer um prato de frango com caju. Economizei nos ingredientes e não planejei muito bem o tempo enquanto cozinhava. Fui recompensado com uma bagunça que era ao mesmo tempo mole e dura, e totalmente intragável. Bom, há alguns anos eu editei alguns milhares de nucleotídeos dos bilhões do genoma do Dev Mikalski, arriscando sua vida de forma imprudente. Meus motivos eram puramente egoístas. E o que emergiu do procedimento foi um psicopata violento, focado em se vingar de seu pai por não amá-lo pelo que ele era antes. O que sai é função do que entra. Digo isso como cientista e como ser humano. Colhemos o que plantamos. Obrigado a todos que leram meu post anterior e a todos que ofereceram soluções para o meu problema. Eu li todos e aprecio o pensamento que surgiu deles. Muitas das sugestões eram praticamente impossíveis de serem seguidas, mas as pessoas que as fizeram não poderiam saber disso, porque fiz um péssimo trabalho ao explicar adequadamente a situação. Durante 8 meses, Dev me observou. Ele tinha algum tipo de vigilância sobre mim, não importava onde eu fosse, e em nossas comunicações ele constantemente me lembrava disso, revelando algum detalhe mundano de algo que eu havia feito naquele dia. Como estava a salada couve, hein, doutor? Enquanto isso, eu não tinha ideia de onde Devin ou minha família estavam escondidos. O fato da vigilância de Devin por si só cortou muito das minhas opções. Mesmo sem esse desequilíbrio específico, Devin tinha vantagens incalculáveis sobre mim, na forma de bilhões de dólares e das conexões pessoais que acompanhavam esses dólares. Para dar um pequeno exemplo, a única vez que encontrei pessoalmente com Devin, em um café, ele trouxe 2 guarda-costas. Também sei, ou pelo menos suspeito fortemente, que Devin tinha muitos funcionários e profissionais de alto nível no seu bolso. Se não, então como o acidente do barco fictício que matou os pais de Devin tão facilmente se tornou um fato? Quero mencionar uma sugestão que vi aparecer frequentemente nos comentários, nomeadamente que eu deveria modificar os meus próprios genes para me tornar mais inteligente. Eu brinquei com essa ideia perto do início desse pesadelo, mas abandonei por alguns motivos diferentes. Primeiro, demoraria muito. Em segundo lugar, eu já possuía a maioria das vantagens que editei no código de Devin, e portanto, era improvável que visse uma grande melhoria.
Mesmo assim, depois de ler esses comentários, eu revisei a ideia. Abri novamente o arquivo do caso de Devin e passei várias horas debruçado sobre ele. Talvez tenha havido um ajuste que fez uma diferença dramática e rápida, e talvez havia um que eu pudesse fazer em mim mesmo. Enquanto examinava o arquivo, que incluía uma série de fotografias, fiquei novamente maravilhado ao ver Devin como havia se tornado completamente diferente ao longo de um ano. Quase nada nele era igual, e então, lá na minha casa, que parecia vazia sem minha família e invadida por equipamentos de vigilância ocultos, eu percebi, quase nada em Devin era o mesmo. Isso significava que algumas coisas eram. Há 2 dias recebi uma mensagem de um homem chamado Elias Kawan, dizendo que havia encontrado uma solução para o meu problema. Ele queria me fazer uma oferta. A mensagem me direcionou para uma postagem em No Sleep, que pode ser encontrado por aqui. Em resposta ao bom médico, meu caro Dr. Lewis, devo admitir que fiquei bastante perturbado com o seu relato dos eventos que levaram a sua postagem. Caso contrário, admito que estou mais do que um pouco intrigado com a ciência que você empregou na reparação do jovem Sr. Michalski. Eu conheci um homem, ex-aluno da minha alma mater, uma universidade de algum renome em Massachusetts, da qual você pode ou não ter ouvido falar. Ele atendia pelo nome de West e teve um final bastante feliz nas mãos de alguns de seus pacientes. Pode-se dizer que ele era uma alma gêmea, certo? Espero, no entanto, que você não encontre um fim da mesma variedade, o que me leva ao motivo dessa carta. Você pode me considerar um cientista, embora seu time de sabedoria possa ser bem diferente do meu. Passei as últimas 18 horas experimentando e estudando na tentativa de encontrar uma solução para o seu problema pouco ortodoxo. E encontrei uma solução muito pouco ortodoxa. Se você tiver tempo, gostaria de levá-lo através dos acontecimentos que levaram que você pode decidir ser nada menos que a sua salvação. Não leio tanto quanto antes, sabe? Costumo contratar um assistente a quem peço que leia para mim. Acho que isso evita outras distrações enquanto realizo meu trabalho. E na verdade, esse e-mail através do qual você entrou em contato e através do qual agora respondo é um dos favoritos dela. Ela leu sua carta em voz alta para mim enquanto eu observava os efeitos de um experimento anterior em sua subespécie recentemente descoberta de besouro carnívoro. O que você, meu bom médico, chamaria de grupo de tratamento. E registrava o quão atraentes eles parecem encontrar vários diferentes tipos de carniça após um procedimento destinado a aumentar seu apetite. Sempre achei que os dermistidais são bastante úteis para esqueletizar novos espécimes, embora sempre tenha ficado insatisfeito com o tempo que levam para fazer isso. Perdoa a digressão, estou tremendo na velhice. Depois de ouvir o relato, decidi desenvolver um meio de transfigurar Michalski mais velho em sua esposa em porcos, e comecei a me preparar para fazê-lo. Lembrei-me de um livro do qual li algumas passagens traduzidas na universidade que na época não achei particularmente interessantes. Mas, pensando bem, parece a coisa certa. Era prolixo, muito prosaico e esotérico e parecia muito com um texto religioso. Através de um amigo meu, que é filósofo e linguista, consegui obter uma cópia da sua tradução no espaço de 1 hora. Eu mantenho um zoológico particular de animais que uso em minhas pesquisas e, por acaso, esse zoológico continha uma porca, saudável, embora um pouco ruidosa. O livro que adquiri, bem como alguns outros em minha biblioteca particular, sugeriam que eu precisaria dela. Então a trouxe do celeiro e a tranquei em uma gaiola em meu escritório enquanto a lia. Por fim, depois de escolher meio pão e uma tigela de bisque, descobri um método rudimentar, mas promissor, através do qual espero talvez que eu pudesse prosseguir. Aristóteles disse uma vez que não há gênio sem uma mistura de loucura, e sempre considerei isso verdade. Não se engane, não pretendo inferir que eu sou um gênio, mas que o procedimento em si é bastante maluco. Louca mesmo seja a estrutura que você usa para me julgar depois que eu descrevo a técnica em si, mas se funcionar, eu argumentaria que se estou ou não sendo bobo é completamente irrelevante. Já mencionei 2 vezes que minha ciência pode ser estranha para você, e isso ocorre porque, não diferentemente da ciência médica, minha arte requer um componente vivo. Neste caso, exige uma ciência. Eu exigiria um porco, é claro, mas também exigiria um porco comprido. Eu precisaria de um participante humano. Além de trabalhar com uma assistente, eu passava a maior parte do tempo sozinho, e embora tivesse muitos meios de conseguir sujeitos dispostos a fazer experimentos, a idade me atrasou e minha reputação não é mais o que eu costumava ser. Assim, cheguei à conclusão de que
Drogaria minha assistente no jantar e faria uso dela. Depois que o narcótico a incapacitou, levei-a com alguma dificuldade para o escritório. Eu a coloquei na laje e eu a amarrei. Acendi o fogo na lareira para proteger do frio e comecei a trabalhar no massacre da porta enquanto minha assistente dormia na mesa, sem se mexer com os gritos de dor do pobre animal. No mínimo, pensei comigo mesmo, rindo. Se o procedimento falhasse, pelo menos eu teria bastante carne para jantar. Só quando eu quase terminei de trabalhar com o animal, é que minha assistente começou a recuperar a consciência e virou a cabeça ao ouvir meus grunhidos intensos e o rasgar da carne do porco. Vi a expressão de confusão em seu rosto dar lugar a uma expressão de medo enquanto ela testava suas amarras. Ela tentou gritar, mas com uma ordem eu a silenciei. E quando tive certeza de que ela permaneceria em silêncio, continuei meu trabalho até finalmente terminar. Eu tinha enchido uma grande bacia de pedra com sangue de porco e levado até a ponta da mesa onde a menina estava deitada, amarrada pelas extremidades. Abri a tradução do livro antigo que adquiri de um filósofo e encontrei um encantamento específico. Comecei a cantar enquanto trabalhava com a faca. Fiz um corte aqui, um corte ali, tudo perfeitamente executado conforme exigido pelo ritual. Pintei runas e formas não euclidianas com sangue de porco nela. E ao redor dela, meu canto do encantamento aumentou e joguei meus braços para o alto. Estou com vergonha de ser tão clichê, esperando tudo e não observando nada. Pelo menos no início. Meus ouvidos se encheram de zumbidos e eu cambaleei com a sensação de repulsa insondável enquanto algo mudou imperceptivelmente do nada. Por uma fração de segundo, vi algo do outro lado da mesa e mudei os olhos para olhar para aquilo, mesmo que apenas por um momento, e senti um estilhaço em minha mente. Fui jogado para trás com muita força e ainda assim não me mexi. Senti o peso opressivo do algo antigo e terrível que enchia a sala como um gás sufocante. Eu ouvi os sons nauseantes e rasgos, rangidos e estalos e olhei para baixo de repente com medo. E diante dos meus olhos, a forma da mulher que uma vez foi minha assistente estava agora terrivelmente deformada. E continuava a se contorcer e mudar diante dos meus olhos. A pele estava rasgando e remendando, os ossos quebrando e reformando. Tudo passando por uma mudança terrível demais para ser descrita. Uma massa de carne e osso agitando-se e contorcendo-se até que finalmente começou a tomar uma forma. Fui forçado a desviar o olhar de tudo aquilo até que todo o som parou de repente e fiquei quase fisicamente atingido pela falta dele, exceto pelo crepitar suave do fogo. Lentamente, hesitantemente, virei a cabeça e o que vi fez ofegar de forma audível. Eu vi uma porca grande, horrivelmente mal formada, viva, mas quase nada. Enquanto eu olhava, ela se contorcia e rolava levemente, o que apenas enfatizava as horríveis deformidades que lembravam fortemente a musculatura humana, retorcida e quebrada para assumir a forma de um porco. A coisa virou a cabeça num movimento lento e dolorido para olhar para mim, e eu vi seus olhos, apenas agonia e desespero. Abriu a boca e gritou sem palavras sua angústia, com voz de mulher antes de cair em silêncio e imóvel, dominada por uma melancolia poderosa e quase palpável. Não importa, eu disse para mim mesmo, eu tinha feito isso. Então você vê, Dr. Lewis, eu tenho uma solução para você. No entanto, haverá um custo, algo que meus mestres exigem, não eu. Se você está pronto para aceitar esse custo, então eu estou pronto para implementar minha solução. Então parece que você tem uma escolha a fazer. Tenho certeza de que eu não preciso lembrá-lo de que a vida de sua família está em jogo. É claro que não invejo sua posição, saindo da frigideira e indo para o fogo, por assim dizer. Mas todos devemos fazer sacrifícios por aqueles que amamos, suponho. Eternamente, seu, Elias Cowen. Minha curiosidade cresceu e virou excitação quando li a postagem de Elias.
Ele parecia ser biólogo experiente. Talvez ele tivesse encontrado uma maneira de enxertar com sucesso apêndices de porcos em humanos. E talvez isso fosse aceitável para Devin. Parece terrível que eu estivesse entusiasmado com a perspectiva de enxertar o nariz e orelhas de um porco na cabeça humana. Foi melhor do que realmente transformar os Mikulski em porcos, e fortemente melhor do que o assassinato da minha esposa e do meu filho. Enquanto lia, meu estômago embrulhou. Elias não era biólogo, pelo menos não no sentido comum. Ele estava envolvido em alguma merda sombria e horrível. Li com horror quando Elias escreveu como drogou sua assistente, realizou algum tipo de ritual profano e a transformou em um suíno monstruoso e deformado. Pensei naquela pobre mulher, gritando presa no corpo de um porco, e peguei o celular para chamar a polícia. Isso é o que você pediu, pensei, colocando o telefone de volta na minha mesa. Você fez isso. Me levantei, tonto, e me servi um uísque. Depois tomei um longo banho, pensando no que iria fazer. Eu só queria que isso acabasse. Eu só queria minha família de volta. Eu me enxuguei e enviei uma mensagem para Devin com um link para a postagem de Elias Caune. Mesmo depois do banho, eu me senti sujo e com fome. Eu não estava cuidando de mim mesmo desde aquele dia terrível no teatro com Mikulski, quando Devin sequestrou minha família. Decidi que precisava de forças para fazer o que estava prestes a fazer, mas quando olhei no armário não havia comida ali. Devin me ligou enquanto eu estava no supermercado, escolhendo um peito de frango para o jantar. Isso pode funcionar, doutor, disse ele. Preciso colocar os olhos nisso. Ter certeza que é real. Termine suas compras e depois vá para casa. Haverá um pacote lá para você. Envie uma mensagem para o Sr. Cowan e marque uma reunião. Eu já sei o endereço dele. São apenas 5 horas de carro para você. Eu preferiria que você pudesse ir lá de noite. Se o porco fizer check-out, posso reservar um hotel próximo para você. E estar no avião e de volta à região pela manhã. Eu tô tão ansioso para terminar isso quanto você deve estar. A choradeira do meu pai tornou-se intolerável. Alguma dúvida? E se ele for um serial killer? Perguntei, enquanto uma mulher empurrava seu carrinho para mim, olhando fixadamente. Ela poderia ter sido uma das agentes de Devin, ou poderia apenas ter se assustado com o flash da conversa que ouviu. O que acontece se eu for lá em seu nome e eu for assassinado? O que acontece com a minha família? É do interesse deles que você continue vivo, doutor. E meu? Isso é parte da finalidade do pacote. Você está preparado para pagar o preço que ele está pedindo? Ainda não sei o que é isso. Eu disse. E isso importa? Não. Eu disse e desliguei. Eu verifiquei minha lista. Tudo que sobrou foi o alho, as castanhas de caju e... mel? Tive que comprar um pote inteiro de mel para um prato. Decidi pular o mel. Talvez tenha sido isso que estragou tudo. Quando cheguei em casa, o pacote não estava na minha escada. Estava no sofá da minha sala. Dentro havia 2 itens. Um par de óculos e uma pistola. Os óculos vieram com algumas instruções simples. Esse óculos possuía uma câmera. Parecia que em vez de Devin me espionar, desta vez eu estaria espionando por ele. Mandei uma mensagem para Elias Cowan, dizendo que queria me encontrar hoje à noite e verificar se o ritual era legítimo, e não apenas um show de magia. Enquanto preparava o jantar, meu telefone me notificou a resposta de Elias. Meu estimado Dr. Lewis, estou muito feliz que você esteja interessado em prosseguir no relacionamento. Não tenho compromissos nessa noite sombria e profunda e ficaria muito satisfeito em conhecê-lo mais formalmente. Ele me deu seu endereço, respondi que estaria lá em algumas horas e assim foi combinado. Enquanto eu me comunicava com Elias, o alho queimou. O prato foi um desastre. Cheguei à propriedade de Cowan pouco depois de meia-noite, a arma enfiada na cintura e os óculos pendurados nas orelhas. Eu me aproximei de um amplo portão ladeado por 2 tochas em chamas amareladas dançando na noite sem a lua. Os portões se abriam lentamente com um longo e continuei dirigindo até chegar a um enorme edifício de pedra, fracamente iluminado por mais tochas. Saí do carro e ouvi todo tipo de chilear de grunhidos vindo de trás da sua casa. Isso mesmo, pensei, tentando deixar meu cérebro racional reprimir o medo. Ele disse que tinha um zoológico particular.
Eu me aproximei de uma grande porta de madeira com uma aldrava de ferro em forma de corvo. Estremeci quando agarrei o metal frio e bati. Ninguém respondeu. Continuei batendo cada vez mais forte, o som enchendo a noite. Por fim, a porta se abriu e lá estava Elias Cowan, parecendo tão malvado quanto eu imaginava. Dr. Lewis, disse ele com uma voz fina e quase inaudível. Você deve me desculpar. Não sou tão rápido como antes. E como você sabe, minha assistente tirou recentemente uma licença. Meu estômago apertou, mas mantive a compostura. Deixe-me vê-la, eu disse. Claro, entre. Entrei e olhei em volta. As paredes e o piso foram construídos em pedra, assim como a escada em caracol para o segundo andar. Arandelas em velas acesas cobriam as paredes, exceto onde havia estantes de livros, repletas de tomos grossos e antigos. Siga-me, Dr. Lewis. Viramos a esquina até uma porta de madeira, atrás do qual havia outro lance de escadas de pedra que descia. Assim que Elias abriu a porta, ouvi uma mulher choramingando de angústia e desespero. Estremeci e segui Elias enquanto ele pegava uma tocha na parede e descia os degraus. Um cheiro fraco e desagradável ficou cada vez mais forte à medida que descíamos. Cheirava a isqueiro. Então estávamos em um chão de terra. Eu só conseguia enxergar aos poucos metros, iluminados pelas tochas de Elias, mas conseguia ouvir os ruídos horríveis ficando cada vez mais altos. Então eu vi, primeiro os cascos, rachados e tortos, depois uma perna musculosa e finalmente o torso da fera. 6 pares de seios femininos humanos pendiam da sua barriga de porco. Eu não consegui me conter e vomitei na terra. Elias soltou uma risada suave. Você está satisfeito? Ele perguntou. Eu me preparei e peguei a tocha dele, apontando para o rosto choramingante da coisa. Ali, atrás de um nariz inchado de porco, havia 2 olhos humanos, cheios de lágrimas humanos, cheias de dor humana. Você pode virá-la de volta? Perguntei. A flor murcha para de dar frutos. Os frutos apodrecem para fazer a terra, fora da mãe, e através das exultações da primavera, maturidade e decadência e para casa. Para a mãe, ela voltará, Dr. Lewis, à sua própria maneira. Peguei meu telefone e digitei uma mensagem para Devin. Você vê? Recebi uma resposta imediata. Bom, estarei lá pela manhã. Sinto muito, disse a fera. Tirei a arma da cintura e engatilhei. Vi a chama bruxulenta refletida nos olhos da criatura e pensei, um lampejo de alívio. Com a mão trêmula, disparei uma bala em sua cabeça e ela caiu na escuridão enquanto meus ouvidos zumbiam com um tiro. Agora vamos discutir os termos, disse Elias, pegando a tocha da minha mão e voltando para a escada. Ele nos conduziu até uma cozinha, onde havia uma mesa de madeira e eletrodomésticos antigos e não elétricos. Sente-se, disse ele, indicando uma cadeira. Eu olhei em volta. Havia uma janela e uma parede. Prefiro ficar de pé, obrigado, eu disse, encostando-me nele. Oh, ser um jovem garanhão mais uma vez, disse Elias, sentando-se e gemendo baixinho ao fazê-lo. Qual é o preço? Eu perguntei, cruzando as mãos atrás das costas. Meus mestres ficaram muito interessados em você e seus métodos. Eles solicitam seus serviços. Quem são seus mestres? Se você aceitar, você os conhecerá. Que serviços eles solicitam? O que for necessário. Você estará a serviços deles por 20 anos. Se você decidir sair depois que a ampulheta terminar, você estará livre para fazê-lo. No entanto, ninguém escolheu isso ainda. O que for necessário? Perguntei. Posso morar em casa com a minha família? Como você deve ter observado, atualmente preciso de ajuda em minha casa. É aqui que você começará seu aprendizado. Você vai morar comigo. Meu coração estava batendo forte. Minha esposa, pensei. Meu filho, estou fazendo isso por eles. E é isso? Minha família não está envolvida? Nem um pouco, disse Elias, agitando no ar a mão manchada de fígado. Em vez disso, sua antiga família não estará envolvida. Você passará a pensar em nós como uma nova família, Dr. Lewis. Eu prometo. Tudo bem, eu disse, enfiando a mão na manga direita das costas. Excelente, disse Elias. O contrato está todo elaborado. Você só precisa assiná-lo. Tirei o saquinho plástico da manga.
Ainda não, eu disse. Não é você. Está do meu lado. Antes de assinar qualquer coisa, quero ver minha família aqui na minha frente. Polvilhei um pouco de poeira no parapeito da janela. Eu entendo, disse Elias, abrindo um sorriso perturbador. Você não confia no Mikalski mais jovem. Isso é muito sábio da sua parte. Suspeito que seu ódio seja puro e ele estará bastante ansioso para realizar a ação e fazer a troca. No entanto, vamos esperar. Estaremos aqui amanhã. Se ele trouxer minha esposa e meu filho, assinarei o contrato. Amanhã então, disse Elias. Eu mesmo gostaria de ver você sair, mas não estou tão alegre como antes, se é que você me entende. Posso me ver lá fora, eu disse, limpando os restos de poeira das minhas mãos. No dia seguinte, estava de volta à mesa da cozinha de Elias. Desta vez, sentado. Elias estava no fogão a lenha preparando um chá. Decidi que não teria nenhum. Olhei pela janela que estava começando a ficar embaçada com a condensação e vi um SUV estacionar na garagem. Observei 2 homens grandes saírem, guarda-costas de Devin. Um deles abriu uma porta pela qual Devin Mikalski saiu, enquanto o outro começou a puxar os passageiros para fora. Primeiro veio o Sr. Mikalski e depois a Sra. Mikalski, ambos com as mãos amarradas nas costas. Me levantei e limpei a condensação da janela e espiei enquanto o outro passageiro era arrancado da SUV. Foi minha esposa. Eu não a vi há 8 meses. Ela era linda, linda e aterrorizada. Meu filho seguiu logo atrás dela. Observei um dos guarda-costas de Devin amarrá-los a uma árvore com os galhos balançando ao vento frio. Encontrei o resto do grupo na porta da frente. Você vê, doutor? Disse Devin sorrindo. Eu trouxe sua família. Assim que a transformação for concluída, eles serão livres. Você tem minha palavra. Que porra tá acontecendo, doutor? Perguntou o Sr. Mikalski. O merdinha não vai dizer. Hal? Disse Devin, acenando para um de seus guarda-costas. Acredito que o médico esteja com uma pistola apontada. Você poderia, por favor, revistá-lo? Hal me revistou e encontrou a arma. Ele puxou da minha cintura e terminou de me revistar. É justo, eu disse. Me siga. Liderei a procissão até a cozinha. Todos nos sentamos à mesa, exceto os 2 bandidos contratados que permaneceram em pé. Você está preparado para assinar, Dr. Lewis? Perguntou Elias, deslizando o pergaminho pela mesa com a mão trêmula da velhice. Que porra é essa, doutor? Disse o senhor. Você tá me fudendo, não tá? Eu faço de você um homem rico e é esse agradecimento que eu recebo. Ele vai transformar você em... Não! Gritou Devin, batendo a mão na mesa. Você não vai estragar a surpresa. Você vai transformar a gente em quê? Perguntou a Sra. Mikalski, soluçando. Você vai assinar? Perguntou Elias. Uma linha de suor escorreu pela minha testa. Droga, eu disse. Está quente. Aquele fogão, toda essa gente aqui... É demais, eu não consigo pensar. Podemos abrir uma janela? Devin encolheu os ombros. Hal? Disse ele ao guarda-costas que estava parado ao lado da janela. Abra a janela. Hal estendeu a mão para levantar a janela. Está preso, disse ele. Vamos, eu gemi. É tão quente. Você tem que bater, disse Elias. Hal levantou a palma da mão e a janela balançou, dando uma sugestão de abertura. Então, ele fez isso de novo e a janela subiu e se abriu. Uma nuvem de poeira voou pelo ar. Olhei para Devin e vi seus olhos se arregalarem de espanto. Ele lutou para respirar, mas não saiu o fôlego. Ele começou a bater com a mão na mesa. A sala entrou em caos, quando Hal sacou sua arma e apontou para todos. O outro guarda-costas correu até Devin e tentou aplicar a manobra de Heimlich. Mesmo se ele tivesse feito isso corretamente, teria sido inútil. Devin estava sofrendo de anafilaxia devido à sua alergia a caju. Quando o rosto de Devin começou a inchar, ele parou de se debater e se virou para olhar para mim. Eu devolvi seu olhar. Sinto muito. Tentei dizer com os olhos. Sinceramente, eu sinto muito. Então Devin enviou sua própria mensagem com os olhos para mim. Foda-se, dizia. Então à noite, enquanto minha esposa dormia ao meu lado, tive o primeiro de muitos pesadelos. Eu estava parado em um canto observando. Devin, como estava antes dos seus procedimentos, estendia uma única flor ao pai.
Mikowski deu um tapa na mão de Devin e Devin começou a chorar. Abri um livro antigo, escrito em uma língua estrangeira, e comecei a lê-lo. Devin gritou e depois se transformou num porco horrível. Aproximei-me e esfaqueei a sua garganta, o sangue jorrando em meu rosto. Eu acordei gritando. Bom, colhemos o que plantamos. E um grande abraço e carinho especial do Darko para os nossos apoiadores. Samara Arábia. Obrigadão, gente. Se não fosse por vocês podem ter certeza que a Darkos não seria 10% do que a gente é hoje. E caso você queira se tornar um apoiador, o link está aí embaixo. Tem diversos tipos de apoio e você escolhe o que for melhor para o seu bolso. E detalhe, gente, não tire nada do seu bolso que não vai fazer falta mais tarde. E claro, se você quer apoiar a Darkos sem precisar de maneira monetária, deixe o seu like, compartilha com os amigos e, óbvio, tenha bons devaneios.